querem a saída do técnico Fernando Diniz por lá. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, 57 anos, o consórcio de quem realiza. 20 anos do Dalicani chegando pra gente falar um pouquinho do rubro-negro, porque tem sondagens no lado do Furacão. Boa tarde, 20 anos. Boa tarde, TT. Agora, falando de Atlético, né? Sondagem do lado do Furacão, o Atlético começa a se movimentar no mercado de transferências para 2024, né? O Atlético quer montar um bom elenco para o seu centenário. Já falamos de outros nomes, como o Alexander Aravena, como o atacante Lelê do Fluminense, como o meio-campista Nelson de Ossa, lá do Atlético Nacional. Mais um monitorado pelo Atlético é o Jegson Mendes. Ele é volante, atua no São Paulo. Ele é equatoriano e tem 26 anos. A situação é que o Atlético consultou o São Paulo para fazer uma possível proposta. Pediu valores, pediu a situação contratual e aí sim o Atlético deve oficializar uma proposta aí nos próximos dias pelo Jegson Mendes, um volante que não jogou tanto assim pelo São Paulo nessa temporada. Apenas 24 partidas pelo São Paulo no ano, ele entrou em campo em apenas uma oportunidade nos últimos 4 meses, na derrota do São Paulo por 5-0 contra o Palmeiras, lá no estádio do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então o Jegson Mendes é um dos jogadores que está no radar desse time do Atlético, do departamento de scouting do Atlético, para a temporada de 2024. Ele tem passagens pelo Independente Del Valle, que é o time que revelou o Jegson Mendes, e aí também foi jogado nos Estados Unidos. Então passou pelo Orlando City e também pelo LA Galaxy, o Los Angeles Galaxy aí na carreira, o Jegson Mendes. Ele quase reforçou o Atlético em 2019. Teve uma sondagem do Furacão e, como foi noticiado na imprensa equatoriana, o Atlético quase conseguiu a contratação, mas a proposta chegou um pouco tarde. Quando o Atlético conseguiu fazer a proposta, o Jegson já estava acertado com o Orlando City lá dos Estados Unidos, e aí foi jogar nos Estados Unidos, e ele que teve uma boa atuação durante a Copa do Mundo de 2022. Foi titular no meio-campo do Equador e foi o jogador com maior eficiência em passes de média distância na Copa do Mundo de 2022. Teve 98% de acerto nesses passes de média distância. É um jogador que constrói muito bem, consegue sair jogando com qualidade. Ele foi titular da seleção do Equador, que surpreendeu na Copa do Mundo de 2022. Então o Jegson Mendes é um dos sondados, um dos monitorados pelo Atlético. A situação deve evoluir nos próximos dias entre Atlético e Jegson Mendes, que joga atualmente no São Paulo. Furacão, que também tem novidade. Se sonda a contratação de um meio-campo, vai ter a saída de outro para 2024, a muito provável saída do Arturo Vidal, o chileno, jogador do Atlético. Vidal, que se recupera de lesão no menisco do joelho há mais de 2 meses, na verdade, aí voltou só ontem aqui para Curitiba. Ele estava se recuperando nas instalações lá da seleção chilena, agora volta a Curitiba para continuar essa recuperação no CT do Atlético, no centro de treinamento do Atlético, né, o CT do Caju. E o Vidal tem contrato até o final dessa temporada com o Atlético. A tendência é de que ele não renove seu contrato. O desejo do Vidal é de não jogar no Atlético em 2024. Já manifestou interesse em jogar no Boca Juniors publicamente. Também foi pedido pelo treinador do Colo-Colo, Gustavo Quinteiro, em entrevista coletiva recente. Então o Vidal não deve ficar no Atlético para 2024, claro. Não é uma situação definida ainda. O Vidal ainda se recupera de lesão. O Atlético vai tratar de renovações depois aí das eleições que vão acontecer no começo do mês de dezembro. Ainda vai ter uma negociação com o Vidal, mas a tendência é que o Vidal não continue no Atlético para a temporada de 2024. E aí, para falar de mais jogadores gringos do Furacão, os estrangeiros, Canóbio, Esquivel e Bruno Zapelli retornam ao Atlético, vão jogar a partida contra o Vasco, provavelmente serão titulares do técnico Wesley Carvalho. O Canóbio foi utilizado nas 2 partidas da seleção uruguaia nessa data FIFA, né? Enfrentou a Argentina, jogou só 8 minutos contra a Argentina e entrou por 3 minutos na vitória do Uruguai contra a Bolívia nessa última rodada. Foi utilizado 2 vezes pelo Marcelo Bielsa, contra a Argentina como um ala direita para fechar um esquema de 5 jogadores atrás. Contra a Bolívia ele jogou como ponta esquerda
função que ele tem desempenhado pelo Atlético, mas jogou muito pouco. Ele também volta, o Zapelli e o Esquivel enfrentaram amistosos contra a seleção do Japão, sub-23, lá no Japão. Também retornaram já para Curitiba, estão à disposição do técnico Wesley Carvalho, que claro, também vai contar com o Bento, que estava com a seleção brasileira e hoje retorna ao CT do Caju. Então, o Furacão aí tem esses reforços também para enfrentar o Vasco. Esses jogadores devem compor aí os treinamentos dessa semana. Furacão treina hoje, treina amanhã, vai treinar na sexta-feira para definir esse time e vai enfrentar o Vasco no sábado, às 7h30 da noite, na Arena da Baixada. Então, Furacão, som do Jackson Mendes, não deve contar com o Vidal para 2024. O Vidal que voltou a Curitiba ontem e vai ter os jogadores convocados para suas seleções para enfrentar o Vasco no final de semana. O Atlético tá com 51 pontos em 7º lugar, né? O Flamengo que tá na frente e o Atlético Mineiro também ali tem 57, são 6 pontos de diferença. Em 12 que o Atlético tem para disputar, os adversários até tem uns pontinhos a mais aí, né? O Flamengo tem o jogo do Bragantino, né? Que vai ser hoje, né? Amanhã, né? Amanhã. O Flamengo e Bragantino, no Maracanã. Né? No Maracanã. Então assim, eu acho que tá meio longe aí o sonho de pegar pelo menos o 6º lugar, né? Mas o Atlético tem que acreditar que dá, né? Vai ter que ganhar pelo menos 3 aí desses 4 jogos. É isso que eu ia falar, não é só acreditar que dá, né? Vai ter que fazer a parte dele, né? Tem que ganhar os 4. Vacilou, né? Aqueles 3 jogos contra os paulistas, né? São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E depois no outro jogo foi o Fortaleza, né? Sim, foi 1-1 na Arena da Baixada, exatamente. Foram 12 pontos e o Atlético ganhou 2, né? Ali que comprometeu. E tava dentro do G6, né? Tava dentro do G6 com possibilidade de brigar. Esse sonho de Libertadores aí, porque se tivesse feito ali 50% de aproveitamento, o Atlético teria hoje aí mais 4 pontos, né? 55 pontos, estaria 2 atrás do Flamengo. Estaria na briga, né? Então, esperando um tropeço ali de Atlético Mineiro, Flamengo e tal, poderia até brigar, né? Poderia até sonhar com a vaguinha ali do Bragantino, que é o 4º colocado, né? Do próprio Grêmio, né? Estaria ao alcance, né? Pois é. Tão difícil como tá agora de chegar no 6º lugar. Mas eu penso assim, que o Atlético tem que aproveitar. São 2 jogos em casa e 2 jogos fora, sendo que um jogo fora é contra o Cruzeiro sem torcida. Sem torcida. Né? Vai diminuir a pressão ali. O Atlético pode pensar nesse jogo como uma boa possibilidade de vitória. Contra o Cuiabá, provavelmente o Cuiabá não disputa mais nada na última rodada. Né? O Cuiabá tá na briga aí pela Sul-Americana, né? Então, tá tentando confirmar a presença na Sul-Americana o time do Cuiabá. Pode estar precisando, mas também não dá para você achar que o time, porque não disputa nada, não vai fazer força nenhuma. Com certeza, para fechar o ano dentro de casa, mas é um cenário mais tranquilo. Tem a questão do Antônio Oliveira, que já foi técnico do Atlético, então, sabe? O Daverson pode estar querendo brigar pela artilharia do campeonato. Não dá para você contar. O Daverson quer ser vendido. Que vai ser a moleza na última rodada, porque o outro time não vai ser, não tem moleza. Agora sim, eu vejo que o Atlético comprometeu nos últimos 4 jogos a sua possibilidade de brigar mais perto ali, né, do grupo da frente pela Libertadores. Em relação à Sul-Americana, o Atlético também está bem tranquilo, né, porque ele tem 51 pontos, mas também não pode fazer uma sequência igual a que fez nos últimos 4 jogos, porque de repente ele põe em risco até a Sul-Americana, né? O primeiro time dentro da Sul-Americana é o Santos, na 14ª posição, com 42 pontos nesse momento. São 9 pontos 9 só, né? 9 pontos. Eu acho que é grande aí a distância, né? A Sul-Americana está bem garantida pro Atlético, acho que não tem risco nenhum. Mas assim, eu penso que, essa sequência de 4 jogos, né, deixou o Atlético longe da Libertadores. Dá para recuperar, tem tempo ainda, mas assim, vai ter que fazer uma campanha de campeão brasileiro, né? Nesses 4 jogos aí para poder chegar na Libertadores. São 2 jogos em casa, esse contra o Vasco. O Vasco tá lá embaixo, lutando contra o rebaixamento. Tem o Santos, né, que tá jogando também para escapar do rebaixamento. Então, são 2 adversários que vêm em situação delicada na tabela. Eu acho que o Atlético tem que pensar também no Vasco lá em 2004, né? Traz tudo aquilo aí pra palestra, amigo. Então.
Pega lá o Vasco, do Eurico Miranda, aqui ninguém vai dar volta olímpica, traz tudo esse me deixaram clima pra aí, fora, né, do estádio. E põe na palestra lá, né, Wesley Carvalho. Fala pros caras, em 2004 a gente podia ser campeão brasileiro em São Januário, o Vasco criou lá, depois jogou com o time reserva contra o Santos, né, porque a gente precisava do resultado do Vasco, não teve. Então assim, põe essa história toda aí no caldeirão aí, ué. Não, tem que fazer a parte dele. Tem que ganhar os 4 jogos que faltam. Assim, time por time, eu acho que o Atlético tem todas as condições de ganhar do Vasco. E se pensar do Vasco, Cuiabá, jogos. Só que assim, o Vasco também tem uma boa equipe, é um time bem treinado, né? É um time que não vai ser assim, chega lá e vai ganhar, entende? A gente fala isso. Às vezes o torcedor acha que vai ser tudo fácil, né? O torcedor, eu ouvi uma vez, eu sempre falo dessa entrevista do Vadão, né? Que era técnico do Guarani, ele perdeu pro Linense em casa, lá no Brinco de Ouro, foram na janela do vestiário xingar ele e tal, e ele na coletiva falou assim, o torcedor do Guarani pensa que ele torce pro Barcelona, naquela época de Barcelona de Guardiola, de Messi, né? Aquele timaço, né? Do tic-tac e tal. E o Vadão falou assim, o torcedor do Guarani, ele acha que torce pro Barcelona, ele tem que entender que ele torce pro Guarani. O Guarani é assim, a gente vai ganhar, vai perder, mais perder do que ganhar, empatar e tal. Então não dá pra você achar assim que teu time é o Barcelona, que vai passar o trator em cima de todo mundo. O Renato Paiva, treinador que estava no Bahia, deu uma entrevista recente falando exatamente isso. O torcedor chegava nele e falava que a gente quer ser campeão. Ele falava, mas o Vitória tem um time bom. Aí o torcedor fala, não, quer ser campeão brasileiro, não do Campeonato Baiano. Então o torcedor tem essa expectativa, né? Então assim, às vezes você imagina que vai ser fácil o jogo, né? Você no papel de torcedor. É claro que, mas assim, na hora do jogo não é fácil. Vê aí o Fortaleza, foi um jogo difícil, complicado, né? Então tem jogos que você complica. Pegou o reserva do Grêmio e perdeu, entende? Então, né, pegou o Cruzeiro e foi difícil. 3-3. Então pegou o reserva do Palmeiras e teve que buscar o empate, né? Então assim, são jogos complicados e o Vasco tá brigando aí para sobreviver no campeonato, então não vai vir aqui assim, para entregar o jogo, entende? Então eu penso que o Atlético tem chance, tem que ganhar esses 2 jogos de Vasco e Santos, porque o Atlético, na tabela, os números mostram, é melhor do que esses 2 times. Agora, o jogo é jogado, né? E o lambari é pescado. E se pensar nos últimos 4 jogos do Atlético, Vasco, Cruzeiro, Santos e Cuiabá são jogos acessíveis. São jogos difíceis, claro, todo jogo no Campeonato Brasileiro é difícil. Os times brigam contra o rebaixamento, chegam motivados, mas o jogo é acessível. Se você olhar com muita ambição, dá pra ganhar os 4 jogos. E é o necessário, né? O Atlético precisa ganhar os 4 jogos pra continuar sonhando. Com bastante ambição, você pode ganhar 3 desses 4, empatar o outro, né? Ou pelo menos ganhar 2 e empatar 2, né? Mas será que resolve aí? Você Maria, 8 assim, pontos? Eu acho que já tá longe de classificar, longe, entendeu? Porque assim, o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo ganhar do Bragantino, já vai abrir mais aí do Atlético. Então aí vai ter só o Atlético Mineiro pra buscar. E o Atlético Mineiro pega Grêmio, Flamengo, São Paulo e Bahia. Tem esse confronto direto aí, exatamente. Né? Atlético Mineiro e Flamengo aí também. Contra o Grêmio também, né? O Atlético Mineiro e Grêmio é confronto direto. Assim, eu acho que o Atlético tem que pensar no mínimo pra ainda ter chance de Libertadores em 3 vitórias e 1 empate. Pra recuperar aqueles, né, dos 12 que disputou aí nas últimas rodadas. Sim. Participação da galera atleticana por aqui. O André Rafael Cardoso dizendo que com o futebol que o Atlético vem apresentando, não acredita que ele vai fazer 12 pontos. Desculpem, mas essa é a realidade. Rogério Coelho, errado, Niares. Com esse time do estagiário, eu sempre acho que está tudo difícil. O Luciano Schwartz, o Atlético comprometeu o ano não contratando um técnico depois da saída do Turra e ter deixado o Wesley no comando do time. O Johnny até lembra, se Cruzeiro e Vasco se empatarem, o Coritiba já cai oficialmente, digamos assim. O João Diezer dizendo que o Atlético errou, renovando oficialmente o contrato. Não, porque assim, o Coritiba pode chegar a 41 pontos, certo? O Cruzeiro e o Vasco empatando, eles vão a 41 pontos. E se o Coritiba chegar a 41 pontos e o Cruzeiro e o Vasco não saírem de 41 pontos, o Coritiba vai passar os dois no número de vitórias, porque o Coritiba iria a 12 vitórias contra 11 vitórias do Vasco e 10 vitórias do Cruzeiro. Então, assim, matematicamente, o empate não rebaixa o Coritiba, né? E se houver um vencedor, então, é menos ainda.
Também hoje, com a né? gente aqui, o João Dieger, dizendo: o Atlético errou de novo, renovando com Fernandinho, entregador de vagas e títulos. O cara deve ter um conluio com o Felipão. Avalie Ele apenas. não tá no Atlético mais. Não, e aí ele complementa: o Filipão vai ter a vaga e o Atlético não. É da Libertadores, né? Na Libertadores, sim, exatamente. O Felipão saiu do Felipão Atlético e tá indo pra Libertadores, pelo menos por enquanto, Sim. né? Pré-Libertadores com o Atlético Mineiro e o Atlético não. O Johnny fala aqui, se o Atlético ganhar, chega a 63 pontos nos 4 jogos. E é uma pontuação que historicamente garante. O sexto colocado com maior pontuação na história do Campeonato Brasileiro foi o São Paulo em 2019, que teve esses 63 pontos. Então, historicamente, garantiria uma posição dentro do G6. Esse ano a gente vai ver, porque é um ano que tem mostrado pontuações muito altas na parte de cima da tabela. O desnível tá aumentando. Os times de cima estão pontuando muito e os de baixo pontuando menos. E eu achei que a gente fosse ter uma que nem foi no passado, 38 salvaria no passado. Salvou O Ceará caiu com 37. O Cuiabá fez 40 ou 41, se não me engano, mas 38 salvaria. Com 37 salvaria pelo número de dependendo vitórias. do número de vitórias. Só que além do campeonato ter lá embaixo ter uma pontuação que eu vejo que vai ser mais alta, também tem lá em cima a briga também ficando com pontuação maior, né? Então os dois, não é que o bloco aumentou, eu achei que ia ter uma diferença maior, mas a pontuação pra escapar e pra entrar no Libertadores vai ser maior esse ano. Pela projeção. Do primeiro ao sexto, todos brigam pelo título ainda, Sim, né? O Flamengo, que é sexto colocado, tem 57 pontos, 5 atrás do Palmeiras, que é o líder, né? Daqui a pouquinho o Vincenzo Dalicani volta com mais informações do Furacão. Tem também o Alê trazendo mais notícias do Coritiba. Vamos falar também dos jogos atrasados e o que isso pode impactar na classificação de Coritiba e Atlético Paranaense nesse campeonato brasileiro. A emoção do Brasileirão tá à flor da pele. A KTO te convida para entrar de cabeça nessa reta final. É hora de palpitar nos últimos jogos do seu time e fazer parte dessa diversão. Só na KTO o ganho é antecipado e a adrenalina não para. Não perca mais tempo, acesse agora kto.com e faça do seu palpite uma experiência única. Vai de KTO, onde a diversão acontece. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos e, é claro, jogue com responsabilidade. Antes do nosso intervalo, vamos ao Giro. Rick Sport Clube com Mariana Becker. Giro. Rick Sport Clube. Da Jovem Pan News, esse é o Giro Rick Sport Clube para Porte Alto. Na hora de vender seu carro, conte com quem é especialista no assunto. Venha para Porte Alto. Na Superliga Feminina de Vôlei, o representante paranaense perdeu ontem. O Maringá recebeu o Minas e foi derrotado por 3-1. A partida começou bem equilibrada, o primeiro set terminou 25-23 para a equipe visitante. No segundo, o Minas venceu com mais tranquilidade, com parciais de 25-18. Na terceira etapa, o Maringá reagiu, vencendo por 25-17, mas no quarto não conseguiu segurar as atuais campeãs da Superliga, perdendo por 25-21. A equipe paranaense disputou 2 jogos na competição até o momento, tem uma vitória contra o Osasco e agora uma derrota. O Maringá volta à quadra no dia 28 de novembro para enfrentar o Praia Clube em Uberlândia, Minas Gerais. E começa hoje o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, que acontece no ginásio do Tarumã e vai contar com 598 ginastas de 48 clubes e 12 estados do Brasil. A competição vai contar com ginastas de todas as categorias, desde o pré-infantil até o adulto. A competição começa nesta quarta-feira, mas a cerimônia de abertura está marcada para amanhã, às 7h30 da noite, e a entrada é gratuita em todos os dias da competição, que vai até o dia 26 de novembro. E pela segunda vez o Brasil vai disputar a United Cup, competição de tênis mista entre países que acontece em dezembro, no encerramento do calendário do tênis em 2023. O Brasil conquistou a vaga na competição devido ao ranking da tenista Bia Haddad Maia, atual número 11 do mundo. Além da Bia, a equipe brasileira ainda vai contar com Marcelo Melo, o paranaense Thiago Wilde, Felipe Meligeni e Carolina Meligeni. O Brasil está no grupo A junto com a Polônia e a Espanha, e com isso pode ter uma revanche da semifinal de Roland Garros entre Bia e a polonesa Iga Świątek, atual número 1 do ranking.
Ai, voltamos? Ai, povos, vocês, olha, eu vou te falar que Povos. povos, vocês são os melhores, né? Enquanto o Vincenzo falava ali das novidades do Furacão, aí essa mensagem do Rogério Coelho, que é atleticano, vale lembrar, ele diz aqui: Jogson vai formar o meio com Burrisson. Jegson vai formar dupla no meio com Burrisson e Asnisson. Cara, tá demais, né? Então, o quando começa antes do cara chegar já. Não, mas, gente, Jegson, o cara pede pra ser meme, né? Coitado, na terra. Mas o Vincenzo falou agora que se ele vier, ele vai usar o nome Sebastian, é isso? Então, o segundo nome dele é Sebastian, né? A gente não sabe se ele vai usar. No São Paulo ele foi contratado recentemente e não mudou, continua sendo Jegson Mendes. Mas no Instagram dele, por exemplo, é Sebastian Mendes que tá lá, né? Então, vamos ver. Pode acontecer, mas a gente não tem confirmação ainda. O fato é que o Atlético tenta, tá? O Atlético está monitorando, vai tentar uma proposta pelo Jegson Mendes. E agora o Tarcísio lembra aqui o atacante Pangaré, o Finazzi. Era o Finazzi? Nossa, Finazzi, cara. Era bom pra caramba. O Finazzi era melhor. O Finazzi era melhor que o Gabriel Jesus, tá? De 9. É verdade. Era melhor. O Finazzi guardava, galera. Ó, Finazzi, Souza Caveirão, Alexandro, Obina. Esses caras foram tudo mais 9 que os caras que tem hoje na seleção brasileira.